A paz de Cristo, povo de Deus. Vamos para mais um vídeo de pregação do Evangelho e oração da fé com o pastor Danilo Fernando. E lembre-se, para participar da jornada de crescimento espiritual é necessário inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assista ao vídeo e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz, igreja, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em mais um dia da jornada de crescimento espiritual. Pessoal, é de extrema importância que você participe deste propósito do ano de 2025. Eu estou nesse propósito desde o início do ano, orando, meditando na palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo todos os dias, sempre no mesmo horário, ao meio-dia. E eu convido você a participar desse propósito. Você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se já e ative o sininho para receber as notificações. Venha comigo crescer na graça e no conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A sua vida só vai mudar se você conhecer a verdade. E a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos prosseguir dia após dia em conhecer a Deus e aprofundar a nossa comunhão com Ele. Precisamos aprofundar a nossa intimidade com o Todo-Poderoso. Como diz aquele hino, Eu Navegarei, precisamos nos aprofundar no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus da minha vida. De fato, o Senhor Jesus Cristo é o Deus da nossa vida. E precisamos navegar no oceano do seu maravilhoso Espírito Santo, aprofundando a nossa consciência na palavra de Deus, no Evangelho da cruz. Porque somente o Evangelho da cruz tem o poder libertador e salvífico que toda a humanidade necessita. E é sobre isso que eu quero falar brevemente antes da oração com vocês. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus ou Evangelho de Cristo, Evangelho da cruz. O profeta João Batista, ele iniciou a pregação do Evangelho de Deus ou do Evangelho da cruz às margens do Rio Jordão, chamando o povo pecador ao arrependimento, porque o chamado do Evangelho é um chamado ao arrependimento. O Evangelho não é um chamado à riqueza material, às conquistas terrenas, negativo. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. É Deus chamando o pecador a se converter dos seus maus caminhos, a abandonar a prática habitual do pecado e a consagrar suas vidas ao Divino Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho. O Evangelho não nos promete conquistas materiais ou terrenas. Se você quer conquistar algo material, trabalhe honestamente, seja fiel a Deus e as portas vão se abrir e o que há de ser, será. Se é para você ser uma pessoa rica, você será. Se não é para ser, se contente com aquilo que Deus te deu, com aquilo que você tem. Mas não seja ganancioso ou avarento e não pense que o Evangelho te promete conquistas terrenas, porque
porque não promete. O Evangelho promete vida eterna. O Evangelho não é sobre conquistas terrenas. O Evangelho é sobre a riqueza celestial. É sobre as riquezas celestiais. Nós devemos amontoar o nosso tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem podem corroer, e nem os ladrões podem roubar. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver no céu, então o seu tesouro é um tesouro celestial, espiritual. Se o seu tesouro está na terra, então o seu tesouro é terreno e por isso é passageiro. É um tesouro passageiro. Com o tempo vai acabar. Mas o que é eterno durará para sempre. Então, o profeta João Batista ele foi o primeiro a pregar o evangelho às margens do Rio Jordão. E posteriormente veio o Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregando o evangelho de Deus. No versículo 15 está escrito, e dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo chama os pecadores ao arrependimento. O Espírito Santo atuava na vida do profeta João Batista com essa mesma mensagem, dizendo: pecadores, arrependam-se dos seus pecados, convertei-vos dos seus maus caminhos, venha para Cristo, venha para o reino de Deus, venha para o governo de Cristo. E veio o nosso Senhor Jesus, sendo usado pelo Espírito Santo, dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Pai e o Espírito Santo estavam com Jesus desde a fundação do mundo, desde a criação, porque o nosso Senhor Jesus é Deus em uma unidade perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava com Jesus em seu ministério terreno. E ele dizia essa mesma mensagem dos profetas do Antigo Testamento e, posteriormente, o profeta João Batista, no Novo Testamento, aparece com esse chamado ao arrependimento, à conversão. Interessante que, desde o Antigo Testamento, Deus chamava os pecadores ao arrependimento, através dos profetas, do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim, do profeta Moisés, profeta Elias, profeta Eliseu, Josué. Deus sempre chamou o povo ao arrependimento. Mas Deus fez isso com mais ênfase e com mais clareza no Novo Testamento, através do profeta João Batista e depois com a continuidade desse ministério evangélico através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois do Senhor Jesus veio os apóstolos dele, a igreja primitiva. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus, mas deixou os apóstolos e a igreja com a responsabilidade de continuar pregando o Evangelho a todas as nações. E até hoje, o Espírito Santo está atuando através da igreja, através dos seus servos, pregando o Evangelho genuíno e chamando você ao arrependimento. Você que ainda não entregou a vida para Cristo, você que ainda permanece na escravidão do pecado, na escravidão dos vícios,
você que tem sido escravizado pelos vícios, o Senhor Jesus Cristo está te chamando ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se e creia na mensagem do Evangelho. Creia no sacrifício expiatório, substitutivo do nosso Senhor Jesus. O que Ele fez foi por te amar, foi por nos amar. O Senhor Jesus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida, mas você precisa abrir o coração, dar o primeiro passo. Você precisa entregar a tua vida a Ele, ao governo dEle, permitir que Ele te ajude e você encontrará a salvação, encontrará a vida eterna. Essa vida eterna é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você aproveite esta oração entregando sua vida a Jesus e arrependendo-se de todos os seus pecados. Eleve seu pensamento a Deus. É momento de oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, possuidor dos céus, da terra, do mar e de todo o universo. Ó Deus, eu entro humildemente em Tua gloriosa presença em oração. Tua palavra diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Diante disso, eu entendo que o Senhor está nos chamando ao arrependimento. E de fato, todos nós pecadores precisamos nos arrepender e abandonar a prática habitual do pecado. Ó Deus, eu me entrego a Ti, eu me rendo diante da Tua santidade, pois eu reconheço que só o Senhor é Deus e, portanto, somente o Senhor salva. Somente o Senhor tem o poder salvífico e transformador que toda a humanidade necessita. Ó Deus, eu Te amo, eu exalto e glorifico o Teu santo nome. Meu Pai amado e Pai querido, venha com o Teu poder nesta hora do meio-dia e abençoe a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando. Principalmente essa pessoa que agora decidiu entregar a sua vida ao Senhor, decidiu se converter dos seus maus caminhos, decidiu se arrepender, abandonar a prática habitual do pecado e os vícios malditos. Por isso eu peço a Ti, meu Pai, que ajude essa pessoa a permanecer no caminho da salvação, a permanecer debaixo do governo de Cristo. Meu Pai, salva essa alma, muda completamente a vida dessa pessoa, que ela seja abundantemente abençoada, que ela seja livre de todo mal. Ó Deus, toca na vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esse vídeo e que estão participando da jornada de crescimento espiritual. Ó Deus, dê para essa pessoa uma jornada feliz, que ela seja vitoriosa e plenamente abençoada. Pela graça do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora declare comigo: eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu me arrependo de todos os meus pecados e me entrego ao governo de Cristo. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Você acabou de se entregar para Cristo Jesus. A sua vida agora está sendo governada por Jesus. A partir de agora, é você e Jesus, Jesus e você nessa caminhada de crescimento espiritual. Receba meu abraço, bem-vindo ao reino de Deus e que você permaneça. Até amanhã no próximo vídeo.
mais um acréscimo no nosso crescimento espiritual. Amanhã, ao meio-dia. Glória somente a Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo abençoado. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo da Jornada de Crescimento Espiritual. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e que Deus lhe abençoe.